Fala galera do Radiopostos, bem-vindos a mais um dos nossos vídeos, né? Bem-vindo a você que de repente está aqui pela primeira vez no nosso canal. Hoje o assunto é um pouco diferente. Geralmente a gente está trazendo conteúdo direcionado à imagem para te ensinar um pulo do gato para interpretar algum achado, mas hoje a gente vai falar de um assunto um pouco mais amplo, né? Um pouco mais abrangente e não diretamente relacionado ao seu conhecimento de radiologia, tá? Esse é um assunto que a gente abordou em 2019, logo que o nosso canal começou num bloco que chamava Café com Radiopostos. E aí a gente ouvia muitos insights de vocês, muitas perguntas e trazia um pouco do que a gente, já com algum tempo de estrada, tá vendo, tá pensando do que vai acontecer agora na nossa jornada, falando aí de posicionamento para trabalho e um dos blocos é as habilidades que a gente precisaria desenvolver para se posicionar melhor dentro do mercado, por assim dizer. Nesse período eu já li alguns artigos que estão diretamente relacionados a esse tema, publicados em revistas de radiologia, né? Um cara que fala muito sobre isso é o Dr. Elliot Fishman, que é do Johns Hopkins. Ele publica muito sobre isso, sobre a experiência do paciente no serviço, sobre como se treina um residente. Ele publica de qual perfil a se desenvolver para se posicionar melhor no futuro da especialidade. Então, um cara que está muito antenado nessas mudanças, né? Então, acho que uma das primeiras características que a gente tem que ter é essa vontade de se desenvolver. Hoje a gente está cada vez mais conectado, né? Você está aí me assistindo, seja pelo celular ou pelo computador, muitas vezes você está num outro estado do país e toda essa tecnologia permite que a gente se conecte. Então, quem não tiver a habilidade de manejar essas tecnologias de conexão, de cara vai estar para trás. Então, quando a gente aplica isso, eu acho que hoje o principal medo de quem está entrando na radiologia é o quê? A inteligência artificial vai liquidar o radiologista ou não? A teleradiologia vai tomar o meu emprego ou não? E aí, eu que já estou com algum tempo de estrada, eu posso falar algumas coisas disso. Eu acho que a gente já falou disso antes em um vídeo específico de inteligência artificial. Hoje o que a gente tem de inteligência artificial é um processo de desenvolvimento que não tem uma curva linear, é uma curva exponencial, cada vez mais gente estudando isso, cada vez mais investimento nessa área, com o objetivo da parte financeira do processo que gere a radiologia, né, como um negócio, não como diagnóstico, como um negócio, de baratear o custo, né? Então, uma das estratégias é baratear. A outra é que a máquina acerte mais, que ela trabalhe mais, que ela descanse menos que a gente. Mas hoje o que a gente tem são algumas ferramentas que fazem trabalhos muito específicos. Então, você tem uma ferramenta para medir nódulo, você tem uma ferramenta para detectar nódulo. E isso você imagina para cada sistema do corpo, né? Os artigos que foram publicados, sobretudo com radiografia, o grande ganho não foi nem do ponto de vista diagnóstico. Os artigos mostram que há um ganho de tempo, né? Então, eu costumo dizer que a inteligência artificial não é se, é quando, né? É uma coisa que vai acontecer. Ela vai entrar e cada vez vai estar mais perto de você. Só que hoje, o que eu penso é que ela vai ser uma ferramenta que você vai utilizar para melhorar o seu trabalho. Eu ainda não consigo, com o que a gente tem hoje aí, imaginar ela fazendo todas as tarefas que um radiologista deve fazer. Vai fazer algumas tarefas e vai complementar o que você faz. Então, acho que a inteligência artificial vai ser mais uma ferramenta do que a execução propriamente dita. Isso eu estou dando uma opinião agora no começo de 2020, né? Pode ser que daqui a 5 anos eu tenha uma opinião distinta, mas hoje eu penso
dessa forma. A teleradiologia. A teleradiologia é um obstáculo, um desafio bem mais próximo de você do que a inteligência artificial. E aí tem dois prismas para você olhar a teleradiologia. O que eu diria? Você pode trabalhar na teleradiologia, ou seja, se você é radiologista, está num lugar onde você não tem volume, facilmente você consegue se posicionar para dar laudo de outros locais e gerar volume para você, gerar trabalho e melhorar o seu resultado financeiro. Isso é o lado maneiro da coisa. Agora você pode pensar pelo outro lado, que é geralmente o lado que a gente pensa mais ou teme mais, que é o quê? Você tem um custo X para ele levantar e lá dar o laudo e o dono do aparelho, seja a empresa, seja o dono da clínica, encontra alguém que presta o serviço que você presta à distância por um valor, muitas vezes comum, isso mais reduzido, né? Ou seja, mais barato do que o seu custo. E aí você acaba perdendo um pedaço daqueles exames para a teleradiologia. E tem uma outra, então são três maneiras de ver. Você tem a maneira de ver que você é um radiologista e está, às vezes, num centro onde você não exerce todas as subespecialidades e encontra um exame um pouco mais complexo. A teleradiologia pode ser utilizada para dar vazão àqueles casos mais complexos, onde você pode encontrar um profissional subespecializado para dar o melhor atendimento para aquele paciente. Então, tem todas esses prismas para a gente ver. Se você parar para avaliar, a maioria dos grandes centros, os grandes hospitais, as grandes redes, eles têm subespecialistas em cada área e eles avaliam os exames da sua área. Alguns desses centros, um desses com certeza, eles têm uma central de laudos e eles têm hospitais em mais de um lugar do Brasil e isso vai para essa central ou pode ir para essa central, de onde o subespecialista avalia essa imagem, tem todo um sistema de informática por trás disso. Então isso é coisa real, está acontecendo e aí você pode se posicionar dentro dessa estrutura ou fora dessa estrutura num determinado momento, utilizando o serviço da teleradiologia a seu favor, como uma válvula para te ajudar, ou então sendo um competidor seu por esse lado. Então hoje, acho que a teleradiologia ela exerce um efeito mais perigoso em cima do radiologista do que a própria inteligência artificial. Pronto. Isso é o que você não controla. Isso é o que você não controla. Então, isso vai acontecer apesar de você achar legal, apesar de você ter medo, tendo medo ou não tendo medo, isso tudo vai acontecer. Agora, o que é que você controla, que é basicamente o objetivo principal dessa discussão, dessa nossa conversa aqui. A gente chamou de as 5 habilidades do futuro, né? Talvez deve ser as 5 habilidades do presente ou, eventualmente, as 5 coisas que eu gostaria que tivessem me dito na época da faculdade, né? Nem da residência. Eu me formei em 2006, né? Então eu saí da faculdade em 2006, então já tem 14 anos de formado. E naquela época, e provavelmente em alguns lugares ainda hoje, o estudante ele é fomentado a aprender só doença, né? Só medicina, identificar, tratar, identificar, tratar, identificar, tratar. E isso, por um lado, é óbvio, a gente sabe a parte boa disso, né? Que é te ajudar a reconhecer padrões, sinais e identificar a doença em si. Mas na minha época a gente tinha muito pouco contato e era muito pouco estimulado a desenvolver outras habilidades
que são importantes ou tão importantes quanto isso no mercado. Com certeza você deve conhecer alguém que era o número 1 da sala e que teve dificuldades na hora de se posicionar para trabalhar. E provavelmente você conhece também um daqueles caras que não era o cara que mais estudava e que se posicionou super bem. E isso são aquelas variáveis que tem inúmeras envolvidas e que é difícil de você controlar. Mas a gente separou algumas coisas. É possível que você já tenha ouvido falar ou lido algum livro de um cara que chama Howard Gardner. Esse cara é um psicólogo, ele é professor da cadeira de cognição na faculdade de Harvard e é um cara que é muito famoso porque ele escreveu um livro sobre as habilidades, ele tem a teoria que chama as múltiplas inteligências de Howard Gardner, né? Então ele identificou vários padrões de inteligência. E eu não sei se você já parou para pensar sobre o que é inteligência, né? A gente tem um viés desde pequeno de pensar que inteligência é a capacidade de aprender, né? Então você ensinava uma tarefa para alguém, você passava um conteúdo para alguém, se aquele cara aprendia rápido aquele conteúdo, muitas vezes cognitivo, né? Ou seja, você estudava um capítulo de livro e um cara aprendia em 2 minutos, o outro em 40 minutos, você julgava que aquele cara era mais inteligente que o outro. Com certeza, se você é da minha idade, você passou por esse funil, né? Você passou por esse tipo de comparação. As escolas têm evoluído muito para avaliar outras capacidades do indivíduo. A cognição, ou seja, a capacidade de ler, entender, aprender, aquilo ali é uma capacidade, né? Uma inteligência. E aí Howard Gardner tem uma teoria de várias inteligências, né? Usando um pouco do que a gente leu sobre isso e trazendo isso para o nosso dia a dia, talvez seja a parte mais interessante da coisa, quais são essas 5 que eu julgo, e aqui pelo amor de Deus, né, a gente tem tendência a pensar que quando as pessoas dão uma opinião, elas estão querendo dizer que aquilo ali é a verdade absoluta, e eu queria muito saber qual é a verdade absoluta, mas eu acho que ninguém sabe. Então isso aqui é só como é que eu penso e o que é que eu tenho tentado fazer para enfrentar esses desafios que estão sendo impostos pela evolução, né? E que eu não controlo, focar no que eu controlo. Então a primeira inteligência ou habilidade é a habilidade de se entender. Ela é chamada de habilidade intrapessoal. Rodrigo, o que é isso? Umas pessoas têm isso mais aguçada, outras pessoas nem tanto. É você entender qual é a sua decisão. Sua decisão foi ser radiologista? Por que é radiologista? O que te empolga fazer nisso? Quais são os seus planos? Por que você escolheu isso? Aonde você quer chegar com isso? Qual é o tipo de satisfação que você tem? Você tem satisfação na radiologia como? Quanto mais você entender isso, e aí não só da radiologia, né? Na vida, para múltiplas coisas que você faz, maior a possibilidade de você estar satisfeito, feliz com as decisões que você toma. Porque há uma tendência de ter um alinhamento entre a sua decisão e o seu resultado. Quando as coisas não estão alinhadas, há uma tendência maior a você ficar com uma sensação de não completude, né? Então, se entender, saber o porquê que você está fazendo isso, o que te dirige, o que te faz fazer isso, isso vai te ajudar a estar mais atento e mais entregue para aquilo ali. Beleza, essa é a primeira. A segunda é a habilidade interpessoal. E aqui é o famoso como é que você lida com os outros.
E aí, Dr. Elliot Fishman mesmo tem um artigo que ele fala o seguinte: o radiologista que tem uma interação, não é nem que ele tenha uma interação, que ele é mais pronto a interagir com outros colegas, sejam colegas que solicitam exame, sejam colegas de trabalho, ou seja, a pessoa que tem mais facilidade de se conectar com os outros integrantes da equipe. Ou seja, chegou na emergência, o colega solicita o exame, você faz o exame, você dá esse retorno. Quanto mais você conseguir fazer isso prontamente, há uma tendência natural a você ser mais bem visto pelos outros colegas. E aqui, vamos abrir outro parênteses. Isso não é para substituir a sua capacidade técnica. A gente está partindo do pressuposto que você sabe executar, que você é bom no que você faz. Aqui é o que você vai fazer a mais. Porque a fila de quem sabe muita radiologia, ela é gigantesca. Ela é gigantesca. Mas o que é que te diferencia dos demais? Um dos pontos é desenvolver essa habilidade de se relacionar com quem solicita, com o paciente e com o colega que envia. Aí você pode me dizer assim: Rodrigo, eu estou sentado lá dando meus laudos de tomografia, de ressonância, eu não vejo o paciente. Geralmente não. Geralmente ele tem contato com o técnico, às vezes ele tem contato com o residente, e na maioria das vezes você não tem contato com o paciente. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Alguma vez você já precisou de alguma informação desse doente que pudesse te permitir ser mais assertivo no laudo? Eu sou capaz de apostar que sim. Então é dessa hora que eu estou falando, de você ser mais ativo ou proativo em se relacionar com o paciente para você melhorar essa conexão, melhorar o seu trabalho e, consequentemente, melhorar seu laudo e, consequentemente, melhorar a vida do paciente. Então, a terceira habilidade, linguística. E aqui a gente vai abrir um parênteses para 3.1 e 3.2. 3.1 é a capacidade de se expressar em linguagem falada e em linguagem escrita. E aí você que já está na residência de radiologia ou você que já está trabalhando como radiologista, você deve conhecer inúmeras formas de se fazer um relatório. Tem gente que prefere relatórios mais curtos, direto ao que interessa. Tem gente que descreve muito e conclui pouco. Tem gente que descreve tudo e no final, na opinião do laudo, repete o que foi descrito. Você vai encontrar a sua forma. Mas se a gente observar a evolução que a gente tem visto ao longo do tempo, os relatórios eles estão caminhando para cada vez serem mais direcionados à resolução daquele problema. Então, a gente já vê na prática clínica hoje em dia muitos laudos onde a pergunta é: tem apendicite ou não tem? Ou é dor na fossa ilíaca direita? E o item número 1 do laudo da tomografia de abdômen já é essa resposta. Então, pessoas fazem isso de forma diferente, não tem jeito certo, cada um vai fazer isso de uma forma distinta, você vai encontrar a sua, e a outra é a linguagem falada. Então é a capacidade que você vai desenvolver de falar em público, não em inúmeras pessoas, né? Mas conseguir defender um caso clínico, conseguir ligar para o colega e sintetizar o que você pensa daquele caso, levantar suas hipóteses diagnósticas. Hoje em dia vocês já devem estar ouvindo ou recebendo o laudo áudio digital, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui. A gente faz muito isso na nossa prática, o laudo audiovisual, com a liberação do paciente para isso naturalmente. Você sintetizar, mostrar a imagem, mostrar o achado e dar a sua opinião
para o médico assistente prontamente. Já tem ferramentas para você fazer isso. Então, essa habilidade de sintetizar, de entregar o seu conteúdo, você precisa desenvolver. Aí você pode dizer, Rodrigo, eu odeio falar em público. Assim, é curioso, né? Tem vídeo que você assiste aí, eu nunca chequei essa informação, mas provavelmente é verdade pelo número de pessoas que repetem isso. Diz que o maior medo, assim, se você faz uma entrevista com um monte de pessoas, o medo número 1 é falar em público. O cara tem mais medo de falar em público do que de morrer. Eu acho que, tipo, cobra é o segundo. São medos, assim, de negócios que estão muito longe da gente, né? E se você parar para pensar, né? Se você refletir direitinho, você sabe falar. Desde pequeno você sabe falar. Você sabe radiologia. Então você não está falando nada de outro planeta, né? Então é só questão de colocar em prática. E desde a residência, com todas as apresentações de casos clínicos, já é uma coisa que você deveria ir se esforçando, porque é um ambiente familiar, é um ambiente onde você está familiarizado com as pessoas, é um ambiente onde você tem alguém, geralmente um tutor, que vai te estimular a fazer melhor. Não confunda isso, né, com não te corrigir. Às vezes as pessoas se ofendem muito quando a pessoa corrige ou tenta orientá-la, tentar interpretar isso sempre como um comentário propositivo para você evoluir, para você melhorar. Ponto. Essa é a parte de linguística escrita e a parte de linguística falada. Qual outro ponto que é crítico? Uma outra língua, que na verdade hoje é a língua do mundo. É possível que daqui a 50 anos seja o mandarim, mas hoje ainda é o inglês. Então, eu não tive a oportunidade de fazer intercâmbio quando eu estava no segundo grau, por um monte de questões familiares. Parabéns para você que teve, você já está na frente de muita gente. Mas para você que não teve, né, eu posso te dar o meu exemplo. Eu aprendi inglês de cursinho de inglês, de música, de olhar a letra na internet, de colocar a música 1000 vezes lá para tentar ouvir o que está acontecendo, de filme, botar filme com legenda em inglês para desenvolver isso. Então é imperativo que você tenha o seu inglês fluente para compreender aula de congresso, aula online, leitura de artigo, porque se você for esperar que isso tudo esteja em português, você está se amputando, você já está naturalmente atrasado. Se você for esperar então que saia em livro, provavelmente você vai estar atrasado aí em torno de 2 anos, entre o que está acontecendo no artigo e até o cara compilar isso tudo e colocar num livro. Então, se você pretende trabalhar, consumir conteúdo de ponta, é crítico que você se comunique em inglês. Então, se você ainda não fala inglês, assim que terminar esse vídeo, dá uma procurada na internet. O que não falta até opção para você estudar de casa. No Instagram, se você procurar aí, na verdade, se você digitar aí no seu Google curso de inglês online, eu te garanto que amanhã de manhã já vai estar aparecendo algum patrocinado no seu Instagram. Se não tiver no Instagram, com certeza vai estar no seu Gmail ou no Google aparecendo para você proposta de curso de inglês. Então, preço e acesso com certeza não é. Desculpa, então mete bala. Habilidade número 4, marketing. E aqui falando de marketing, é óbvio que eu não estou querendo que você seja o rei do slogan. É óbvio que eu não estou querendo que você seja o rei do tráfego na mídia social. Estou falando de um negócio um pouco diferente. Toda vez que você se relaciona com uma pessoa, desde a hora que você cumprimenta ela, para conhecê-la, para se apresentar, isso é marketing. Tá? A gente não aprende disso na escola, a gente não aprende disso na faculdade. Na verdade, ninguém ensina isso pra gente, né? Espera-se que o cara, ao longo da vida, desenvolva isso. E aí,
se você parar para pensar, né, a gente sempre fica pensando que tem alguém que sabe fazer isso meio que intuitivamente. Mas isso é uma habilidade. Tá vendo o título da aula? Habilidades do futuro ou do presente. Você pode desenvolver isso. Essa é a parte boa da coisa. Por quê? A partir do momento que você consegue criar uma marca sua, tá? E o que eu estou chamando de uma marca? Você conseguir se posicionar através da relação interpessoal, através da linguística, através dos seus laudos, através do seu relacionamento com o paciente, que chega ao médico assistente e diz que foi muito bem atendido por você. Isso tudo, passo a passo, mês a mês, ano a ano, vai construir uma marca pessoal para você, de que você é gentil com seus pacientes, de que você é atencioso, de que você é competente, de que você é dedicado, porque dá o retorno ao médico assistente. Isso tudo vai construir, isso não acontece de um dia para o outro. Aos poucos, isso vai construir uma reputação para você, que vai fazer com que os colegas referenciem os pacientes para você. Vou repetir. Não funciona se você não souber radiologia. Tudo isso parte do pressuposto que você sentou, estudou e aprendeu. Então, esses últimos 20 minutos aí estão totalmente direcionados a saber radiologia. Isso é o extra. Com essa marca pessoal, você se torna mais valioso. Seja para você que está em cidades menores, está no interior e que vai fazer os seus ultrassons e que esses ultrassons eventualmente vão ser exames particulares. Seja para você que está num grande centro e que trabalha numa grande empresa e que os valores diminuem, mas que uma grande parcela desses pacientes que vêm para você, eles não vêm para a instituição, eles vêm para você. Isso te diferencia na negociação para você se posicionar. Então, essa marca, que não é construída de um dia para o outro, ela se torna importante para você. Além dela ser prazerosa para você, né, todo mundo gosta de ser apreciado. E quando você estiver colhendo esse retorno de que está fazendo as coisas de uma forma correta, você vai se sentir bem com isso, vai ter vontade de fazer mais, isso vai trazer mais paciente e isso vai transformar uma parte da sua rotina diária de trabalho, que é uma parte grande da sua rotina de vida. Você parar para pensar que a gente trabalha em torno de 60 horas semanais, é muito tempo, né? É muito tempo para você passar lá insatisfeito. E agora, para fechar, a gente vai falar de dinheiro. É quase que um tabu, né? Quando alguém fala, e aí, quanto é que você ganha? O americano, ele é muito direto nisso aí. E aí, quanto é que você faz por ano? Não é nem por mês, é por ano. E aí ele já te localiza ali numa régua, ele já imagina o bairro que você mora, o carro que você compra, o restaurante que você vai. O brasileiro não é muito assim, né? Algumas regiões do Brasil vão mais direto a esse ponto, outras dão mais rodeios, né? Eu sou de família mineira e o mineiro ele é mais reservado nesse cenário. Um abraço aí pro pessoal de Minas. Eu escolhi ser mineiro, nasci no Rio, mas a minha família é toda mineira, eu acabei escolhendo ser mineiro. E o dinheiro vira um tabu. E aí eu queria te falar duas coisas. A primeira, se você não está atento, né, um dos debates é mercado da radiologia. Qual o mercado da radiologia? E a gente é bombardeado por estudantes que estão prestando prova de residência, que estão ansiosos, que estão sofrendo com isso. Então, eu queria falar um pouquinho disso aqui antes da gente entrar na parte do financeiro propriamente dito. Qual é a área da medicina hoje onde você está vendo um mercado que está abundante? São pouquíssimas essas áreas. São pouquíssimas essas áreas. A maioria dos mercados, eles estão enchendo. Muito pouco tempo atrás, se tudo desse... O médico fazia parte de uma parcela
da população que se quase tudo complicasse, o dinheiro ia ser bom. De uns anos para cá, a gente está observando, aí você vai ver fonte pagadora, convênio, reduzindo os valores de tudo, de consulta, de exame e por aí vai, de procedimento. Isso é um cenário. O outro é o aumento do número de profissionais, sobretudo nos grandes centros. Isso tudo cursa com você precisa trabalhar mais para ganhar a mesma coisa. Só que você não consegue trabalhar mais para sempre, né? Você não é inteligência artificial. Então, chega num limite. Aí a gente pode puxar um outro gancho aqui. A gente pode até, se vocês gostarem do vídeo, deixa um comentário aí. A gente pode fazer até uma live aí para a gente falar de mercado. A gente pode fazer uma live para falar de inteligência artificial. A gente pode fazer uma live para falar de burnout. De quais são as especialidades, né? Tem um monte de artigos saindo sobre isso. Quais são as especialidades que mais tem burnout? O cara chega na estafa por causa do trabalho. O cara entra em depressão por causa do trabalho. Provavelmente você conhece alguém que passou por isso ou que está passando por isso, se é que você não está passando por isso. Então, muito pouco tempo atrás, o cara não precisava se preocupar com o dinheiro dele, porque era muito difícil de não dar certo. Nem todo mundo teve educação financeira em casa, porque eu sou capaz de apostar aqui que 99% de nós não tivemos educação financeira na escola. Então quem teve sorte de aprender alguma coisa em casa, como coisas básicas, no tipo gastar menos do que ganha, saber quanto é que ganha, né, que seria o primeiro passo para isso acontecer, pouca gente teve acesso a esse tipo de informação e começa a vida sem parar para pensar que o cara tá com 26 anos, tá com 30 anos, tá com a corda toda, dá para trabalhar 84 horas por semana, igual eu já fiz algumas semanas da minha vida, e beleza. Só que o tempo passa, o apetite, né, você não tá mais tão inteiro para fazer isso, você fica mais cansado. Vai vir filho, né, como no meu caso, que tem 2, que são maravilhosos, por sinal. A melhor coisa que aconteceu na minha vida. Só que você fica cansado. Você já não tem mais o mesmo pique. Uma coisa pesa na outra. Então, é necessário que você entenda um pouco sobre educação financeira. Eu não estou falando aqui para você virar economista, para você virar o campeão da Bolsa de Valores. Tem gente que trabalha, que vive de fazer isso. Não é isso que eu estou falando, não. O que eu estou falando é de você entender um pouco de coisa básica, de juros. Onde é que você coloca o seu dinheiro? Qual é o tipo de imposto que você recolhe? Como é que você investe em situações para longo prazo, para médio prazo, para o curto prazo? Como é que você cria um colchão de liquidez para se proteger? Como é que você pensa na sua aposentadoria? Com 30 anos, cara. Não é com 50 não que você vai começar a pensar nisso. Aí você fala assim, pô, Rodrigo, mas eu já tenho 50. Então você vai começar agora. Mas o cara que tem 30 não precisa esperar chegar a 50 para começar. As mulheres, elas geralmente são muito mais organizadas que a gente nesse ponto. E a gente devia copiar isso delas. Elas geralmente poupam mais que o homem, né? Então você vai comprar seu carro, você vai fazer a conta do financiamento do seu carro, do seu apartamento. A gente precisa, não só o médico, né? Todo mundo, saber mais fazer esse tipo de conta, e o que não falta é conhecimento por aí, para você ir, desde curso. E aí eu concordo com você, é difícil para você confiar em alguém para te ajudar a tomar uma decisão com o seu dinheiro. Dificilmente alguém vai cuidar melhor do seu dinheiro do que você, tá? Então você tem que saber um pouco disso, até para evitar que você fique refém de sugestões. Lembre que toda vez que alguém está te oferecendo um produto, existe a possibilidade da pessoa ganhar um pouco para te oferecer um produto, né? Então isso pode te fazer, deveria te fazer, na verdade, a parar um pouco. Se você parar para pensar,
a gente tem 6 anos de faculdade de medicina e depois pelo menos mais 3 de residência. Então são 9 anos. 9 anos vezes 12 meses dá 96. É isso? 108. 9 vezes 12, 108. 108 meses. Cara, se você pegar 1 hora por mês para estudar finanças, o que é ridículo, né? 1 hora por mês é nada. 2 minutos por dia. Se você estudar isso, você vai ter ultrapassado facilmente 80% das pessoas, porque você vai acumular um conhecimento gigantesco disso lendo livro, assistindo vídeo, acompanhando alguém que gera valor para você nisso. Do básico até o intermediário. Lembra, você não quer ser o expert disso. Pode ser, igual alguns amigos que eu tenho, que inclusive foram colegas meus de residência. Tem um cara que foi meu R-, que hoje a gente está em grupos de investimento juntos, assim, grupos de WhatsApp que falam de coisas de investimento. O cara está sabendo muito disso aí, opinando, entendendo, fazendo o dinheiro dele criar uma gordura para lá na frente, ele não ter que estar desesperado com 60 anos trabalhando 90 horas por semana. Então, parece conversa de louco agora, mas eu te juro, eu adoraria que tivessem me dito isso muito antes. Eu tive papai, né? Eu tenho meu pai ainda, que sempre martelou essa história de você cuidar do seu dinheiro. Então eu fui um sortudo, né? Por meu pai desde pequeno, né? Botar isso na minha cabeça e tal. Eu vendi picolé, vendi empadão, vendi torta de limão, quando era pequeno, e sou muito grato aos meus pais por causa disso, que me ajudou a crescer muito, né? Eu comecei a ver outras coisas que eu não via. Mas para você que não teve essa oportunidade, olha a parte maneira. Hoje, pela internet, você pode praticamente encontrar tudo. Eu não vou dizer tudo não, mas praticamente tudo. Então, entender um pouco de como funciona, de como você cuida do seu dinheiro, de como você dá os primeiros passos, é a quinta habilidade. Se você conseguir colocar isso em prática por um período de tempo, com certeza você vai se distanciar da média, porque a média está preocupada só em saber radiologia. Rodrigo, isso é fácil? Não, isso não é fácil. Isso não é fácil, não. Senão, todo mundo estava fazendo. Mas tem uma vantagem muito maneira nisso aí. É uma parada que só depende de você. Né? Então, você parar 5 minutos do seu dia para identificar os fatores que estão deixando o seu dia maneiro, que estão te empolgando, e os fatores que estão te chateando no trabalho, na especialidade, e você ir trabalhando isso para você corrigir, não toma tempo e não depende de ninguém. 5 minutos é muito pouco tempo. Você pode fazer isso de manhã, de noite, no intervalo do almoço. Você se esforçar para atender melhor o colega da emergência, o colega que liga para discutir um exame, ou, se isso não acontece, trabalha em clínica, pegar o telefone e ligar uma vez, defina isso, liga uma vez por dia para alguém, que você pegou um caso maneiro, liga para alguém para discutir o caso. Gera valor para essa pessoa, gera valor para esse paciente, gera valor para você. Isso vai voltar para você. Isso vai treinar a sua linguística, isso vai treinar a sua capacidade de se comunicar em linguagem falada. Isso vai gerar valor para você, para o doente, para o colega que solicitou. Fazendo isso, puxa o gancho já e vai treinar inglês. Netflix em casa, velho. Vai assistir um Netflix, custa você colocar a legenda em inglês para forçar um pouco a barra, vai desenvolvendo isso. Vai treinando seu ouvido. Quando você estiver num congresso internacional, você vai ver, 90% não usa fone mais de tradução. 90% não usa. E aí você pega uma aula de um professor top, cara, põe o conteúdo na internet, não tem legenda. Aí você fica de fora, você não consome isso, porque você não fala inglês. Com todas essas facilidades que se tem hoje, depende de quem? Você. Marketing
é você colocar tudo o que eu falei para trás em prática, né? Desde a hora que você aperta a mão de alguém, sugestão de livro, Dale Carnegie, que é um rei dos clássicos, né? Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu sei que esse título, né, esse título, ele às vezes assusta um pouco as pessoas. Parece que influenciar é uma palavra muito forte, parece que você está quase ilícito o negócio. Tem nada, absolutamente nada a ver com isso. Absolutamente nada a ver com isso. A gente fica lendo só livro de radiologia, estimula-se muito pouco a leitura de outros temas para ajudar a abrir a sua mente. Eu te garanto, esse livro deve custar R$ 29,99, cara. Pode mudar a sua vida, o jeito como você vê as coisas. E o dinheiro, que é você cuidar do seu. Então você troca tempo por dinheiro. Vê? Você troca tempo por dinheiro. Quando você troca tempo por dinheiro, você às vezes não está fazendo a conta, né? Mas o dinheiro é mensurável. O tempo você nunca mais vai ter. Então, quando você faz essa troca de tempo por dinheiro, você tem que estar muito claro para você o que você está fazendo. Você está deixando de estar em algum lugar para estar no trabalho gerando dinheiro. Massa. Já que você teve tanto trabalho, que você trocou uma coisa que você não vai ter mais, que é o tempo, você tem que cuidar bem do resultado disso. E aqui eu não estou fazendo apologia, o cara não gastar nada não, o cara não viajar, porque daqui a pouco alguém pode dizer assim, não, mas você vai gastar nada. Você não vai viajar? Não é isso que eu estou falando, não. Não é isso que eu estou falando, não. O que eu estou sugerindo, na verdade, é que você saiba com uma parte disso, com uma parte do seu tempo que virou dinheiro, que você saiba colocar esse dinheiro para trabalhar para você. Para que lá na frente, daqui a 20 anos, você tenha um pouco mais de tranquilidade para conduzir. Eu falei demais, né? Esse é um tema que abre vários outros temas, né? Eu converso muito desse assunto com outros colegas da radiologia, converso demais disso com o meu grande amigo Eduardo, lá do Cardio Papers, e a gente troca dicas de livros, né, que ajudam a gente a pensar um pouco diferente. E eu estou compartilhando isso com vocês. Eu espero que isso tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, dá um joinha aqui. Esse joinha e se inscrever no canal ajuda o canal a crescer, né? Então, se você está ouvindo aí pelo Spotify, assina o Radioposts. Se você está assistindo pelo YouTube, deixa o seu comentário, assina o canal. Isso ajuda a gente a saber que a gente está caminhando na direção certa, que a gente está gerando conteúdo bom para vocês. E deixe seu comentário aqui, cara. Seu comentário ele é importantíssimo porque, ajuda a gente a ver as coisas por outras perspectivas e a gerar mais interação para a gente trazer outras discussões. Lembrando, eu sou só mais um radiologista, um amigo. Isso aqui não representa a verdade, né? Isso aqui representa a minha opinião de alguns desafios que eu já enfrentei e um pouco da forma como eu vejo isso tudo. Então, espero que você tenha curtido. A gente se vê no próximo vídeo.